Será que o cristão deve visitar túmulos no dia dos finados? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, especialmente quando a saudade aperta. Talvez você tenha perdido alguém muito querido, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, e sente vontade de ir até o cemitério, levar flores, limpar o túmulo, conversar um pouco com aquela lembrança. Mas será que isso é algo que agrada a Deus? Ou será que, sem perceber, muitos têm repetido costumes que a Bíblia nunca ensinou? Hoje nós vamos falar sobre isso, com base na palavra de Deus. Então, se esse tema toca o seu coração, já se inscreve aqui e deixa o like para que mais pessoas também recebam essa mensagem e entendam o que Deus realmente diz sobre o assunto. Muitas pessoas associam o Dia dos Finados a um momento de homenagem, respeito, saudade. Mas para outros, é um dia de dor e até de superstição. Alguns acendem velas, fazem promessas, outros acreditam que os mortos podem ouvir suas orações. Há quem vá ao túmulo pedindo ajuda, proteção ou intercessão. E é aqui que precisamos parar e refletir com calma, à luz da Bíblia, porque o cristão não se baseia em tradição, mas na verdade que vem da palavra de Deus. Em João 17:17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é por isso que o nosso ponto de partida não pode ser o que a cultura diz, mas o que a Bíblia ensina. No livro de Deuteronômio 34:8, a Bíblia conta que o povo de Israel pranteou Moisés por 30 dias. Eles choraram, sentiram a perda, viveram o luto. E veja, Deus não condenou isso. O luto é parte da vida. Jesus mesmo chorou diante do túmulo de Lázaro, em João 11:35. Isso mostra que sentir saudade, chorar, relembrar quem amamos não é pecado. O problema começa quando o coração tenta manter um vínculo espiritual com quem já partiu. E é sobre isso que Deus nos alerta em Isaías 8:19, quando diz: acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Nesse texto, Deus repreende o povo que buscava orientação nos mortos, algo comum entre povos pagãos daquela época, e infelizmente ainda comum hoje. Muita gente não percebe, mas quando vai ao túmulo com o propósito de orar pelo falecido ou de pedir algo, está tentando manter um contato que Deus não aprova. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois da morte não há mais comunicação, nem segunda chance, nem oração que altere o destino eterno de ninguém. Cada pessoa será julgada por Deus conforme sua vida. Não existe purgatório, não existe oração que tire alguém de um lugar e leve para outro. Existe o céu e existe o inferno, e quem define esse destino é o próprio Deus, com base na fé e na obediência de cada um em vida. Talvez você pense: mas eu só vou ao cemitério para lembrar da pessoa, para cuidar do túmulo, não para orar por ela. E aqui entra o ponto principal: cuidar de um túmulo, limpar, organizar, colocar flores. Isso em si não é pecado. Isso é um gesto de respeito, de lembrança, de amor. Abraão fez isso quando comprou o campo de Macpela para sepultar Sara, em Gênesis 23. Mais tarde, Jacó, Isaque, Rebeca e Lia também foram sepultados ali. Em Gênesis 49, 29 e 31, vemos que aquele local foi preservado por gerações, um lugar de memória familiar. Isso mostra que Deus não condena o cuidado, o zelo ou a honra à memória de alguém. O que ele condena é a idolatria. E idolatria acontece quando o coração começa a dar a uma pessoa, viva ou morta, o lugar que pertence somente a Deus. O segundo erro comum é o de atribuir poder aos mortos. Em muitas cidades, é comum ver faixas perto de cemitérios no dia de finados, dizendo: agradeço ao fulano por uma graça alcançada. Essa prática é antiga, mas totalmente contrária à fé cristã. Em 1 Timóteo 2:5, a palavra diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
Isso significa que não há intermediários entre você e Deus, nem santos, nem anjos, nem pessoas falecidas. Jesus é o único mediador. Quando alguém agradece a um morto por uma bênção, está, ainda que sem perceber, tirando a glória que pertence a Cristo e entregando a outro. E isso é idolatria. E a idolatria sempre leva o coração para longe da verdade. Mas veja, o fato de não podermos orar pelos mortos ou pedir a eles não significa que devemos ignorar nossa saudade. Deus entende o coração humano. Ele sabe o quanto dói perder alguém. Ele sabe o que é sentir o silêncio da ausência. E é nesse ponto que a Bíblia traz equilíbrio. Em Eclesiastes 7:2, Salomão escreve: melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Esse texto nos mostra que refletir sobre a morte pode ser um exercício espiritual saudável. O cristão não teme a morte, mas também não a ignora. A visita a um túmulo pode servir, sim, como um momento de reflexão, não sobre quem se foi, mas sobre quem ainda está aqui. Pode ser um lembrete de que a vida é breve e que precisamos vivê-la em santidade, em comunhão com Deus, em gratidão por cada dia. Há quem vá ao cemitério apenas por saudade, e isso, se feito com equilíbrio, não é pecado. A saudade é a lembrança de que amamos alguém. O próprio Deus se apresenta como um Deus que se lembra. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Então, se você vai a um túmulo movido pelo amor e não pela superstição, Deus vê o seu coração. Mas é preciso discernir bem o que te leva até lá. Se for apenas saudade, reflexão, respeito, tudo bem. Mas se o coração estiver buscando ali consolo espiritual, comunhão com quem já partiu ou qualquer tipo de intercessão, então é preciso orar e pedir que Deus te ajude a colocar o foco novamente nele. E aqui há algo muito importante. O inimigo é astuto. Ele sempre tenta transformar sentimentos legítimos em armadilhas espirituais. Foi assim desde o Éden. A saudade é legítima. O amor é legítimo. Mas o diabo usa até emoções puras para desviar o foco do coração. É por isso que Deus nos alerta, em Deuteronômio 18:10-12, a não buscar os mortos, a não se envolver com práticas espirituais que parecem inocentes, mas abrem brechas espirituais perigosas. Não é coincidência que no mesmo período em que muitos cristãos visitam cemitérios, o mundo celebra o Halloween, uma festa de exaltação aos mortos e às trevas. Enquanto o mundo se fantasia de escuridão, Deus nos chama para ser luz. Em Mateus 5:14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não fomos chamados para participar das sombras, mas para brilhar no meio delas. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez tenha crescido vendo familiares irem ao cemitério todo ano, levando flores, acendendo velas, fazendo orações. E agora você se pergunta: então eu pequei? Não, o que Deus quer não é te condenar, mas te ensinar. Ele quer te libertar de práticas que, embora pareçam boas, podem estar te afastando da verdade. Deus é Pai, e um pai corrige por amor. O que Ele quer é o seu coração totalmente voltado para Ele. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Mateus 27:51. Isso simboliza que agora não há mais barreira entre Deus e os homens. Você não precisa de mediadores, nem de santos, nem de ancestrais. Você pode falar com Deus diretamente, onde quer que esteja. No cemitério, na sua casa, no carro, no trabalho, onde você dobrar o seu joelho, o céu se abre. Então, se a saudade apertar, fale com Deus sobre isso. Entregue a Ele a dor, a lembrança, o amor. E peça: Senhor, consola o meu coração e me ajuda a seguir olhando para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Salmos 121:1. O cristão não precisa de túmulos para se lembrar de quem ama, porque sabe que quem morreu em Cristo não está ali.
O corpo fica, mas a alma vive para sempre. Jesus disse em João 11, 25, 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quando você visita um túmulo, lembre-se disso. Aquele corpo descansando na terra é só a semente. A vida verdadeira está nas mãos de Deus. E um dia, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Esse é o verdadeiro consolo, a esperança da eternidade. Deus não te chama para negar a saudade, mas para transformar a dor em esperança. E essa esperança está em Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o túmulo, ele venceu o luto. E é por isso que, mesmo diante da perda, o cristão pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Quando essa verdade entra no coração, o medo perde força, a morte perde o poder, e o dia dos finados deixa de ser um dia de dor para se tornar um lembrete da promessa. O nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Mateus 22, 32. Quando entendemos que o verdadeiro descanso de quem partiu está nas mãos de Deus, o peso do luto se transforma em esperança. A visita ao cemitério, então, deixa de ser uma tentativa de buscar contato espiritual e se torna, quando muito, um gesto simbólico de respeito. Mas o cristão precisa tomar cuidado para que o símbolo não vire superstição. E é aqui que a palavra de Deus faz uma separação clara entre o que é devoção e o que é engano. Muitos dizem, mas eu não estou pedindo nada, só estou indo por tradição, e é justamente aí que mora o perigo. O costume que não nasce da fé pode aos poucos se transformar em um hábito vazio, e todo hábito vazio pode se tornar uma brecha espiritual. Em Marcos 7, 8, Jesus advertiu os fariseus: Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. A tradição pode até parecer inofensiva, mas quando substitui o que Deus mandou fazer, ela se torna uma armadilha. O inimigo não precisa de rituais escuros para enganar. Basta que tire o olhar de Cristo e coloque o foco em qualquer outra coisa. A pergunta que deve guiar todo cristão é simples. Isso glorifica a Deus? Se a resposta for não, ou se gerar dúvida, o melhor é não fazer. Em Romanos 14, 23, Paulo diz, tudo o que não provém de fé é pecado. Se há incerteza, se há desconforto espiritual, é o Espírito Santo te alertando. E a Bíblia é clara. Não precisamos de rituais para honrar quem amamos. O maior modo de honrar a memória de alguém é viver uma vida que glorifique a Deus. É continuar servindo, amando, pregando, perdoando. É manter viva a fé que aquela pessoa plantou em você. Pense em José do Egito. Mesmo tendo sido vendido, esquecido e depois exaltado, ele não se agarrou à morte, mas à promessa. Quando estava prestes a morrer, em Gênesis 50, 25, ele fez um pedido, que seus ossos fossem levados para a terra prometida. O povo de Israel cumpriu esse pedido séculos depois, conforme registrado em Josué 24, 32. Isso mostra respeito e fé, não superstição. José não pediu que o venerassem, mas que se lembrassem do propósito de Deus. O mesmo Deus que cumpre promessas mesmo depois de gerações. Esse é o tipo de memória que Deus quer que guardemos, não o apego físico, mas a lembrança espiritual de um legado de fé. Agora, há algo muito precioso em tudo isso. A Bíblia nunca diz que o luto é pecado. O problema está em transformar o luto em morada. Jesus chorou a morte de Lázaro, João 11, 35, mas também o ressuscitou, mostrando que a morte não tem a última palavra. O luto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. Se você ainda chora alguém, saiba, Deus não condena as lágrimas, Ele as recolhe. Salmo 56, 8 diz, Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Cada lágrima é um registro da tua dor, e Deus vê cada uma. Mas Ele também te chama para viver. A saudade não pode te prender.
Há pessoas que, sem perceber, mantêm parte de si vivendo no passado. Visitam o túmulo como quem tenta manter acesa uma conexão que Deus já encerrou, e o Senhor quer libertar o teu coração desse ciclo. Quando Jesus apareceu ressuscitado a Maria Madalena, em João 20:17, ele disse: "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai." Em outras palavras, o tempo da presença física acabou. Agora é tempo de fé. Assim também é conosco. Quando alguém parte, Deus nos chama a seguir o caminho com a certeza de que a separação é temporária. Quem morreu em Cristo não foi perdido, foi apenas adiantado. Então, o que fazer no dia dos finados? A resposta é: transforme esse dia em adoração, não em tradição. Em vez de ir ao cemitério, dobre o joelho em casa. Ore. Agradeça a Deus pela vida daquela pessoa, pelos momentos vividos, pelo aprendizado que ela te deixou, e declare a esperança da ressurreição. Em vez de flores sobre o túmulo, leve louvor ao trono de Deus. Isso é o que o inimigo não suporta: ver alguém transformar dor em fé. A Bíblia nos mostra que até mesmo o cuidado com os mortos pode ser feito com propósito divino. Quando José de Arimateia e Nicodemos prepararam o corpo de Jesus, em João 19:38-40, fizeram isso com honra, respeito e fé. Não foi um ritual vazio, foi uma demonstração de amor e de esperança. Eles sabiam que aquele corpo tinha promessa. E 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Desde então, todo o túmulo vazio se tornou um lembrete. A morte foi vencida. Nenhum outro túmulo de nenhum outro homem tem poder. Só o de Jesus ficou vazio, e é por isso que não há poder espiritual em cemitérios, mas há poder no nome de Cristo. Se o inimigo tenta te prender no cemitério da saudade, Deus te chama para o jardim da ressurreição. O túmulo de Jesus não é lugar de pranto, é sinal de vitória. Ele não está mais lá. E aquele que crê nele também não ficará para sempre preso ao pó. Por isso, quando pensar em quem partiu, lembre-se: quem morreu em Cristo está mais vivo do que nunca. Em Apocalipse 14:13 está escrito: "Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os sigam." A morte, para o crente, não é o fim, é o começo da eternidade. E talvez seja isso que Deus quer falar com você hoje. Pare de visitar o que já passou. Pare de se alimentar da saudade e comece a se alimentar da promessa. A saudade te faz olhar para trás, mas a fé te faz olhar para o alto. Quando Jesus ressuscitou, o anjo disse às mulheres: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive?" Lucas 24:5. Essa pergunta ecoa até hoje. Por que buscar vida entre os mortos? Por que tentar encontrar consolo em um túmulo se o Deus da vida está te esperando de braços abertos? E agora, uma reflexão profunda. O verdadeiro dia dos finados para o cristão é o dia em que ele morre para o pecado, porque é só quando morremos para nós mesmos que começamos a viver para Cristo. Em Romanos 6:11, Paulo escreve: "Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus." Quando o mundo celebra os mortos, o cristão celebra a vida, porque ele sabe que a cruz matou a morte. O cristão não precisa de um dia de finados, ele precisa de um dia de renovo. Um dia em que, diante do espelho, ele diz: "Senhor, obrigado por mais um fôlego de vida. Me ensina a usar bem o tempo que tenho." Isso é o que agrada a Deus, porque o maior tributo que você pode oferecer a quem já partiu é viver de forma que, quando for a sua vez, também deixará um legado de fé. E se você sente culpa por já ter ido a túmulos com motivações erradas, ore agora mesmo. Peça perdão. Deus é misericordioso. Ele não te condena, ele te ensina. Em 1 João 1:9 está escrito: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar." Deus te perdoa quando você se volta para Ele de coração sincero. E mais do que te perdoar, Ele quer te consolar. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu coloco diante de Ti todas as lembranças, todas as dores e todas as saudades.
Eu entrego a Ti o coração de cada pessoa que ouve esta mensagem e que carrega o peso da perda. Consola, Senhor, cada coração aflito. Enxuga as lágrimas, acalma as lembranças e transforma o luto em fé. Que o Espírito Santo visite cada casa agora e traga a certeza de que em Cristo a morte foi vencida. Que toda dependência emocional ou espiritual ligada ao passado seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que o coração que busca entre os mortos encontre o Deus dos vivos. E que, a partir de hoje, cada um de nós viva para o Senhor com olhos voltados para o céu, onde um dia estaremos reunidos para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa desse consolo. E se você quer continuar aprendendo com a palavra, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui, a cada dia, Deus nos ensina a transformar a dor em esperança e o medo em fé. E lembre-se, quem está em Cristo nunca está diante da morte, está diante da eternidade.